Meu nome é Lucas, eu sou contador na Elbrix Contabilidade e vim aqui fazer um bate-papo com vocês, né, em relação à tributação de investimentos, certo? A gente vai fazer aqui de uma forma bem simplificada, falar pouco contabilês aqui, tá? Para ficar bem sucinto, não vamos usar muito termo técnico, muito termo jurídico, para não ficar muito chato para quem não dominar esse tipo de jargão técnico, certo? Então a gente vai fazer em formato de quiz, certo? As principais perguntas aqui que o pessoal da plataforma recebe, tá? E eu vou responder para vocês em quiz, vou fazendo algumas ponderações, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Matheus Nascimento. Eu tenho que pagar impostos sobre os ganhos que recebo da IK Option? Matheus, você tem que pagar sim, tá? Não somente nos ganhos da IK Option, mas qualquer outro tipo de ganho de capital que não seja legalmente isento, como por exemplo são os dividendos, tá? Ganho de capital é considerado qualquer diferença positiva entre o valor da compra e o valor da venda, ok? Vamos para a próxima. Pedro Alcântara. Tem mínimo para começar a declarar lucros como imposto de renda? Se sim, quanto é? Pedro, existe sim, tá? Qualquer rendimento tributável, ou seja, aquele valor que pode ser tributado, a partir de R$28 mil, R$ 28.559,70, tá? R$28.559,70. Isso aí é ano, tá? Lembrando que não é mês, é ano. Entretanto, quem realiza operações de renda fixa, derivativa, operação binária, é recomendável fazer a declaração, tá? Até pelo fato de poder ter restituição desses valores, tá? Quem realiza operação binária tá propenso a pagar um imposto de 15%, tá? Até 5 milhões de rendimento, tá? A partir desses valores são outras alíquotas, pode chegar até 22,5%. Perfeito? Mônica Alves. Eu preciso de um contador para declarar imposto de renda? Mônica, não tem nenhuma obrigação legal mediante a isso, mas quem faz esse tipo de operação é bastante recomendável, tá? A declaração de imposto de renda de quem realiza esse tipo de operação é muito complexo e algum erro pode te dar uma leve dor de cabeça, tá? Inclusive um recado para qualquer tipo de espertalhão que quiser, né, falar alguma coisinha, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, tá? Qualquer tipo de... Se a Receita Federal te pegar alguém forjando dado na declaração, pode pagar até 150% de multa do valor não recolhido, tá? E só para você ter noção, a Receita Federal é muito inteligente, tá? O cruzamento de dados dela inclui até as redes sociais, tá? Só esse memorando aí para o pessoal. Priscila Henke. O que são métodos de declaração substituta e declarativa? Qual delas devo usar para declarar os lucros na IK Option? Priscila, eu não entendi bem o que você quis dizer aqui, tá? Mas na declaração de imposto de renda, ela pode ser feita de duas formas. Pela simplificada, que ela te dá uma redução de 20% da sua base de cálculo tributável, tá? E para você não usar nenhum tipo de dedução legal. O teu convênio, escola de filho, etc, etc. Já por dedução legal, ela vai pegar todos os abatimentos legais para poder baixar a tua base de cálculo para o imposto de renda, tá? Ela pode ser enviada dessas duas formas, né? Ela tem um flagzinho lá que você escolhe por dedução legal ou simplificado. E ele mesmo já te fala qual que é o mais vantajoso, tá? E tem a declaração de retificação, mas ela é só em caso de erro, tá? Caio Silva. Quando deposito por cartão de crédito na IK Option, eu só posso retirar pelo cartão ou posso transferir para outro banco? Eu pago algum imposto para depositar e sacar? Caio, eu não sei te responder em relação à plataforma, tá? E a questão de algum imposto para depositar ou sacar, em relação ao cartão de crédito, a gente tem que ver a forma que é feito esse saque pelo cartão de crédito. Se tem IOF, se não tem, tá? A retirada do investimento ela não é tributada, tá? O que é tributado é a venda quando existe o ganho de capital, tá?
Se você obteve lucro, é o lucro que é tributado, tá? E não a retirada. Fernando Caldas. Se eu declarar os lucros como pessoa jurídica, eu pago menos imposto de renda do que como pessoa física? Qual a alíquota para PF e para PJ? Já vou emendar junto com a pergunta do Carlos, tá? O Carlos pergunta se ele é obrigado a abrir a empresa para sacar como PJ. Se sim, como ele deve fazer? Se é caro para abrir uma empresa? Quanto dura? Eu vou responder a pergunta do Fernando e do Carlos de forma conjunta, tá? A pergunta é muito legal. Se você atua nesse mercado de forma profissional e você só faz isso como uma atividade econômica, é bastante recomendável, dependendo dos valores que você movimenta, você ter uma empresa, tá? Isso se chama planejamento tributário. Agora, em relação à alíquota, se é vantajoso ou não, vai depender do volume, porque aí, na verdade, é um trabalho de planejamento tributário. Existem 3 formas de apurar lucro de renda, de apurar imposto sobre renda aqui no Brasil, tá? Existe o Simples Nacional, que é a forma mais simplificada, o lucro presumido e o lucro real, tá? Na verdade, tem que fazer um levantamento na sua situação, tudo certinho. Tem que ter feito um estudo, tá? Mas geralmente é vantajoso você abrir uma empresa porque você reduz bem a alíquota, tá? Sobre a renda. Legal. Mas até uma ponderação, tá? Pessoa jurídica tem uma série de obrigações acessórias para ser enviadas, tá? Se o teu volume é muito pequeno, não vale a pena, você vai ter que pagar um contador, envolve alguns riscos, então é bem legal você dar uma pesquisada com o contador primeiro, tá? Existem contadores que já fazem esse serviço para investidor, vale sempre a pena você ter alguém para auxiliar, tá? Tiago da Silva. Eu trabalho registrado, posso abrir uma empresa para sacar os lucros por ela? Carlos, não existe nenhum impedimento legal para abertura de empresa para profissionais do setor privado. Já para quem é funcionário do setor público, existem algumas categorias que são proibidas, tá? Juízes, policiais militares, auditores fiscais, mas depende muito, tá? Cada caso é um caso aqui. Bom, vamos fazer um apanhado geral aqui para eu poder orientar bem vocês em relação a esse tipo de movimentação, tá? Então vamos lá, como que você faz isso? O que eu indico para todo mundo é fazer o seguinte: faz um mês da sua movimentação, compra, vende e etc. E apura esse lucro mensalmente. Aí está um ponto importante: apure a DARF mensalmente, para não ter surpresa futura, ok? Então, como que você vai fazer? Você vai fazer um controle, uma planilha, super legal ter um contador para você poder fazer isso, tá? Você vai fazer as movimentações e você vai compensando o lucro com as suas perdas. E no final, você chegando em um valor final, apurando o lucro no final do mês, você apura a DARF. Você paga as DARFs anualmente. Quando você for fazer a declaração no ano seguinte, que você lançar isso na sua declaração, você vai ver se você pagou a mais ou a menos. A sua renda, ela vai ser jogada de forma anual. Se você pagou a mais, você vai ter uma restituição. Se você pagou a menos, você vai ter que pagar essa compensação. Mas é muito melhor fazer isso de forma mensal. Fazer isso de forma anual, às vezes você vai ter um valor muito alto para pagar. E assim, ainda não existe uma legislação para tributação para ações binárias. Muito dos conceitos que a gente utiliza já é feito sobre a analogia de ganho de capital e até do próprio mercado derivativo. Então é interessante sim você apurar de forma mensal. O pequeno investidor aí vai girar sempre em torno de 15%, tá? E uma coisa interessante é lembrar que o código da DARF é o 8523, que é utilizado para ganho de capital, tá, pessoal? Bom, qualquer dúvida, vou estar deixando os meus canais de atendimento aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à tributação, esse tipo de investimento, pode colocar. Aqui na Elbrix a gente oferece serviço para investidor também. Tá ok, pessoal? Desejo um ótimo ano para vocês, que vocês tenham investimentos muito prósperos. Até logo!